Pessoal, preparem-se aí porque um acontecimento extraordinário acaba de acontecer no nosso cenário político e as consequências prometem abalar aí os alicerces do nosso país porque envolve uma sequência de fatos importantes aonde mostra que do Boulos só ladeira abaixo, o Brasil ficou aí no meio de um fogo cruzado para esse segundo turno, inclusive tudo pode mudar e dependendo de reviravolta, será que é possível até uma anulação desse primeiro turno? O que vocês acham? Vão comentando aí, estamos falando principalmente de São Paulo, tá? E vocês às vezes podem não entender a gravidade de tudo que está acontecendo. Por isso que eu trouxe esse vídeo aqui para explicar para vocês alguns pontos importantes, gente. Como se isso não fosse suficiente, né? A posição desesperada aí de Moraes e Lula realizaram um tsunami no Congresso. Eu vou mostrar para vocês o que aconteceu também. E para piorar tudo, né? Isso não é tudo não, vamos falar aqui de Boulos, sobre Boulos na prisão, um novo escândalo, uma notícia chocante sobre Boulos e a extrema esquerda acaba de ser revelada em todas as mídias e você não vai querer perder, né? Então, gente, isso aqui é uma avalanche de informações e cada uma delas traz sua própria reviravolta e uma estratégia diferente de jogo. Onde isso vai dar é o que a gente vai descobrir aqui nesse vídeo, então assista até o final, não aproveita para se inscrever no canal, deixa seu like, compartilhe o vídeo, obrigada aí pelo carinho e bora lá. Eu vou começar com a primeira notícia aqui já para vocês, que é sobre o Marçal. Vamos trazer aqui, ó, defesa de Marçal dá resposta inacreditável sobre o laudo falso contra Boulos. A mídia trouxe essa polêmica de uma forma aí bem... que a gente já sabe o lado que a mídia está, né? Mas vamos entender a notícia. O que aconteceu? Será que Marçal foi traído nessa questão do laudo? Um assessor foi lá, não pesquisou, fez propositalmente, porque sabia que Marçal confia na equipe e iria apostar, e ele se deu mal, porque o laudo foi comprovado que é falso, e ele mesmo deu aqui uma defesa sobre isso, que ele não chegou a validar ou investigar se realmente era falso ou não, mas a defesa dele trouxe aqui uma informação que gerou uma divisão de opiniões na internet, tá? A defesa do Pablo Marçal trouxe o seguinte: disseram que, segundo eles, não foi Marçal que fabricou, manipulou o conteúdo veiculado. Ele apenas limitou-se a divulgar o laudo, né, da forma como foi expedido. E que essa divulgação está amparada pelo direito à livre manifestação do pensamento. E a defesa ainda disse mais, que isso não causou um prejuízo eleitoral a Boulos, porque Boulos está no segundo turno. Então não há o que se questionar em relação a isso. E muita gente criticou a questão aí da defesa e do Pablo Marçal, porque o que quis dizer, né? A internautas trouxeram assim. Então se o Pablo Marçal, então pode espalhar fake news, já que ela não traz um prejuízo ali a outra pessoa tão grave, então é tudo bem, fake news pode, então gerou toda uma repercussão em relação a isso, e eu queria saber de vocês o que vocês acham. Vocês acham que isso prejudicou Marçal? Vocês acham que nada prejudica Marçal porque as pessoas que gostam dele vai sempre apoiar ele independente dos erros ou não? Vocês acham que valores devem estar acima de qualquer coisa? O Marçal, ele sentiu a força dele nessa eleição, gente. Tanto que ele disse que Bolsonaro será preso. Ele revelou uma bomba, o Marçal. Marçal diz que Bolsonaro será preso. Ele garantiu, ele afirmou que existe um mandado de prisão contra o Bolsonaro que vai ser aí acontecer após o segundo turno. Então ele disse que o Bolsonaro será preso, incitou a briga com Malafaia e Tarcísio, e dentro dessa palestra dele, o Marçal, ele disse mais, ó, tem aqui, ó, deixa eu abrir para vocês verem junto comigo, ver se vocês enxergam aí o que diz o texto. Ele disse, abre aspas, Silas Malafaia nunca foi amigo de Bolsonaro, ele é um aproveitador de última hora. Vou refrescar a cabeça de vocês, 2018 ele era pró-Alckmin,
Quando ele viu que o povo queria o Bolsonaro, ele pulou fora do Alckmin e foi atrás do Bolsonaro. Agora ele acaba de decretar que está pulando fora do Bolsonaro porque ele sabe do mandado de prisão que tem contra o Bolsonaro. Só para você saber, o Procurador-Geral da República tem um mandado de prisão contra Bolsonaro e ele, Malafaia, já sabe, e aí vai acontecer o pior com o capitão depois das eleições. Fecha aspas, disse aí o Pablo Marçal dentro da sua palestra. E isso, gente, gerou uma polêmica, porque o Bolsonaro acabou sendo traído por Nunes, né? Eu trouxe aí um vídeo mais cedo explicando que o Nunes, a equipe de Nunes, né? Alguns aliados de Nunes disseram que não precisa do apoio do Bolsonaro, que o Bolsonaro pode atrapalhar a eleição agora no segundo turno. Então eles querem reorganizar para puxar o centro, não a direita. Isso gerou uma revolta muito grande para aqueles que gostam do Bolsonaro e para os bolsonaristas, e também gerou uma revolta muito grande, essa traição do Nunes, para a questão do Marçal, porque são dois grandes líderes e que conseguiu arrastar uma grande multidão de brasileiros ali para apoiar e despertaram várias emoções nas pessoas, e essas pessoas estão defendendo eles. Então o Nunes desprezar Marçal, que Marçal falou que iria apoiar Nunes, só que Nunes falou que não precisava, que ele dispensava o apoio de Marçal. Porque qual que é a ideia do Nunes? O que o Nunes pensa? Ele acredita que ao ser ele, né, ao ser ele e Boulos no segundo turno, a direita jamais votaria na esquerda. Então ele já está na cabeça do Nunes garantido a vitória dele nesse segundo turno. Só que, gente, política é um jogo e dependendo das peças que você move ali no tabuleiro, tudo pode mudar. Então não existe jogo ganho até chegar no final. E aí o Nunes foi aí que ele errou, porque ao menosprezar, ele já menosprezava o Marçal. O Marçal inclusive disse que a direita ele não foi para o segundo turno porque a própria direita não apoiou ele. Aí o que acontece? Vem aí o Nunes agora segundo turno se achando bonitão e menospreza o Bolsonaro. Então o que o público, o eleitor de Bolsonaro e de Marçal, que são duas grandes potências da ala conservadora, estão cogitando? Para acabar com a arrogância do Nunes, votar no Boulos. Então, olha a loucura que está prestes a acontecer no Brasil. Então, gente, os ânimos estão, assim, se esquentando, né, de uma forma, se alterando, e a gente precisa ter equilíbrio para ter estratégia, porque senão a esquerda volta no poder. Agora eu quero saber de vocês, o que é pior? Nunes ou Boulos? O que é pior na sua visão aí, pensando nós brasileiros que iremos sofrer com quem estiver lá? Nunes o pessoal está criticando por causa da questão da creche, mas e o Boulos? E o Boulos? E aí, gente? Qual é a solução? Qual é o menos pior, né? Vamos dizer assim. Comenta aí para mim. Enquanto isso, a mídia continua, né, trazendo aí os podres do governo. Pendo Ricalho da AGU abre crise no governo Lula e pode provocar suspensão de acordo salarial. Gente, aprovaram a criação de um auxílio saúde de R$ 3.500 fora do teto. Ele passou largo na mesa de negociação com o Ministério da Gestão e esses R$ 3.500 aí, né, que entraria como um auxílio, olha só o que saiu aqui na Folha de São Paulo. Diz que esse valor, essa medida que prevê esse valor de R$ 3.000 para servidores da ativa e R$ 3.500 para aposentados, o valor foi expressamente classificado como verba indenizatória, seria isento de tributos, poderá extrapolar o teto remuneratório do serviço público, hoje em R$ 44.000, equivalente ao que ganha o ministro do STF. E essa parcela extra se somaria também a honorários de sucumbência, que já funcionam na prática como uma bonificação aos servidores da advocacia do Poder Executivo. E essa diferença, né, porém, é crucial que eles fiquem dentro do teto. Eles estão considerando essa regra, gente, inconstitucional. E eles fizeram como auxílio saúde, tentando burlar a legislação, colocando como auxílio saúde para poder desrespeitar a regra constitucional e passou em mesa larga. Então agora isso abriu uma polêmica gigante, gente, e a resolução foi considerada grave e escandalosa
por integrantes do Executivo. Além da AGU, apenas a Receita Federal conta com a bonificação para si, ambas criadas em 2016. Então existe uma pressão latente de outras carreiras pelo mesmo tipo de benefício que turbina a remuneração de servidores, mas o MGI tem adotado uma postura intangível contra esse tipo de parcela, né? Então, esse problema aqui, né, o que ele nos mostra aí, o que aconteceu, que estremeceu aí toda a ala da esquerda, gente. Acontece o seguinte, a gente viu que a esquerda se envolve em escândalos após escândalos, e esse escândalo aqui, ele foi revelado bem após o primeiro turno, né? Olha que interessante, mas a mídia tá aí, a mídia tá mostrando tudo, gente. Então, esse escândalo de Lula revelado após esse primeiro turno estremece bastante e preocupa bastante a ala esquerdista, tá? Um outro ponto também que aconteceu e que acabou dando ruim aí para a esquerda, mostrando a real face dela e quem realmente a apoia, tá aqui, ó. Boulos vence com 48% nos presídios de São Paulo. Os detentos do Centro de Detenção Provisória 4 de Pinheiros, localizado na Zona Oeste, votaram de forma unânime no candidato do PSOL. E o deputado federal Guilherme Boulos foi o candidato à Prefeitura de São Paulo mais bem votado nos presídios. Então, olha isso. Isso daqui também caiu como um grande escândalo no colo da esquerda dessa vez. A gente sempre fala, né, embora os direitos humanos sejam frequentemente invocados aí para proteger criminosos, olha o resultado aí, né? Então a gente vê a esquerda nessa tentativa de defesa daqueles que estão presos, então em quem que, óbvio, né, que presidiários irão votar. Então tá aí, essa é a esquerda. E a gente percebe claramente quem é que defende ela e o porquê, quais são os motivos, né, de defender, de querer o Boulos tanto aí na Prefeitura de São Paulo. Então, é uma triste ironia, mas é a realidade. Isso daí, né, deixou a esquerda bem constrangida. A mídia, como eu disse, voltou a expor pontos que o governo gostaria que ficassem omissos, mas estão aí a todos os cantos para quem quiser ver. Então, gente, isso é o que está acontecendo nesse cenário político. Nós precisamos acompanhar bem de pertinho, porque muita coisa está em jogo. E eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Comenta aí para mim. Então é isso, obrigado, um beijo, até logo.